Sejam bem-vindos a mais um programa Vida Nova. Está começando agora e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Vai fazer com que você tenha literalmente uma vida nova, uma vida transformada, uma vida cheia de Deus. Porque quando nós estamos cheios de Deus, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para amargura, não tem espaço para tristeza, para depressão. É isso mesmo, a presença de Deus, ela te basta. E olha, nós queremos com que você sinta essa presença de Deus. Nós queremos com que você viva Deus intensamente. O Ministério Vida Nova está aí há 15 anos, há 16 anos praticamente, fazendo diferença na Baixada Santista, pregando o Cristo. E é isso. Vivemos para Ele, vivemos por Ele, porque amamos a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Muito bem, vamos ficar uma hora juntos adorando, celebrando a Ele que merece toda a honra e glória. E que a minha vida e a sua vida seja para o louvor do Senhor. Bom, vamos nessa uma hora adorar ao Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E eu tenho certeza que você sairá diferente no final dessa programação. E olha, final, pastor Antônio Carlos ainda abençoando você e a sua família, então fique conosco. E não esqueça de acessar o nosso site, portal igrejavidanova.com.br. Conhecer ali todas as 76 igrejas da Baixada, os endereços que temos aí em toda a Baixada Santista. Temos também em Águas de Lindó e agora no Paraguai também, a Vida Nova atravessando as fronteiras. E ali todas as nossas programações também na TV, porque nós estamos todos os dias no ar. Vamos adorar ao Senhor, está preparado? 3, 2, 1, estampe o sorriso no rosto e vamos louvar. O amor de muitos se esfriará, mas o poder do Espírito Santo sobre toda a carne se derramará. A Bíblia diz que falsos profetas, falsos cristos a muitos enganarão, mas pela palavra de Jesus, a igreja em sua luz caminhará. Sua promessa deve se cumprirá, e os remidos vão com ele se encontrar, e então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e todo joelho há de se dobrar. Então se ouvirá, e então se ouvirá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, em grande glória, grande poder, ele virá, todo olho verá. A Bíblia diz: nos últimos dias a iniquidade se aumentará, mas pela graça de Jesus, uma igreja santa se levantará. Sua promessa
queria ministrar hoje uma mensagem que tem como título Libertos das Circunstâncias. Estamos aí no mês da libertação. E quando nós falamos em circunstâncias, nós falamos em condição, em causa, em motivo, em estado das coisas, a situação das coisas em que vivemos. E o que eu vejo que o diabo quer nos aprisionar muitas vezes, e nos aprisionar pelas circunstâncias em que estamos vivendo, pelo estado em que as coisas estão na nossa vida. E eu vejo que muitas pessoas estão aprisionadas nisso. Aprisionadas porque está no meio dos problemas, aprisionada porque teve um diagnóstico médico ruim, aprisionada porque ela chega na sua casa e vê a sua casa destruída. Existem pessoas que estão aprisionadas por causa da crise que vivemos, as circunstâncias que estamos vivendo de crise. Existem pessoas que vivem em função daquilo que está vendo, está aprisionada a uma situação. Ela não consegue viver, ela não consegue ir além, ela não consegue passar de algum limite. Eu vejo que pessoas estão presas às turbulências que acontecem. Mas, na verdade, a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer trazer liberdade para nós. Não liberdade apenas do pecado, não liberdade apenas, como eu posso dizer, para que possamos adorar a Deus, mas liberdade de tudo aquilo que vemos. Porque aquilo que não vemos é maior do que aquilo que vemos. Nós temos ministrado isso alguns dias aqui na igreja, para vocês. Mas nós muitas vezes estamos presos àquilo que estamos vendo. Preste bem atenção. Se eu estiver preso àquilo que eu vejo, então, na verdade, isso está mais perto de mim do que Jesus. Porque muitas vezes estamos presos às circunstâncias, aos problemas, às doenças. Porque talvez as doenças ou os problemas estejam mais perto de nós do que, na verdade, Jesus está. Porque, na verdade, não existe uma comunhão com Deus. Nós dizemos que cremos em Deus, mas não andamos com Deus. Talvez entre os problemas e nós, Cristo não está aí. Cristo está após os problemas. Andamos distante de Jesus. E por andar distante de Jesus, aquilo que vemos e que nos norteia, as circunstâncias ruins, elas nos aprisionam. Por quê? Porque, na verdade, elas se encontram mais perto do que Jesus está de nós. E isso é muito importante nós entendermos. E eu vejo que então tem pessoas que se desanimam por causa daquilo que ouve, se desanima por causa daquilo que vê, por causa daquilo que está vivendo. Está, na verdade, preso a isso, e isso se torna uma prisão na sua vida. Então eu venho para a igreja, eu não tenho mais prazer de vir para a igreja, eu não tenho mais prazer de adorar, de celebrar, porque eu estou preso à situação, ao momento que eu tenho vivido. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições. Jesus disse isso, mas tem de bom ânimo. Será que você está preparado para viver aflições? Talvez a igreja ela se preocupa com tudo, mas não se preocupa em ensinar a igreja a enfrentar os problemas, a enfrentar circunstâncias adversas. Porque, meu irmão, eu sou crente, mas eu posso ter problema no meu casamento. Eu sou crente, mas eu posso ter problema com os meus filhos. Eu sou crente, mas eu posso ficar doente. Eu sou crente, mas posso ficar desempregado. Mas o que eu não posso é ser dirigido ou guiado ou aprisionado por aquilo que, pelo estado que eu estou passando, a situação que eu estou. Eu tenho que ser dirigido por aquilo que eu creio, que é a palavra de Cristo Jesus. Eu tenho que ser dirigido e livre porque Jesus me fez livre. Amém? Então, quando eu vejo esse texto, eu vejo que Deus chama um homem chamado Ezequiel. Ezequiel era profeta do Senhor. Nós somos profetas de Deus. Nós estamos aqui para gerar algo, meu irmão, para levar a vida de Deus. E a Bíblia fala que Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel para um vale. E diz que Deus leva Ezequiel para esse vale, e ele fala assim: o que você vê nesse vale? Ele falou: Deus, eu estou vendo ossos. Eu estou vendo ossos que estão extremamente secos. Na verdade, eu estou vendo morte. Deus pega Ezequiel, que estava lá, um profeta, profetizando.
Deus abençoando, e agora leva ele para um vale onde havia morte, a um lugar onde havia escassez de vida. E agora Ezequiel olha ao seu redor, e ele olha ao seu redor, e o que Ezequiel vê? Trevas. Ezequiel vê morte. Sabe o que eu entendo? Que muitas vezes Deus nos tira da onde nós estamos e nos leva a momentos em que nós vamos passar por circunstâncias ruins. Deus nos tira do lugar onde estamos vivendo, e é como se Deus fizesse conosco o que fez com Ezequiel, nos tirasse daquele lugar de conforto, onde tudo vai bem, e nos leva a um lugar onde nós olhamos e nós não vemos perspectiva, e nós não vemos esperança, e nós só vemos trevas, e nós só vemos problemas, e nós só vemos morte. Deus pode fazer isso. E foi o que Deus fez com Ezequiel. Mas Deus queria ensinar algo para Ezequiel, que ele não poderia estar preso àquilo que ele estava vendo. Ezequiel não poderia estar preso à circunstância ou à situação em que ele estava. Porque Deus é maior que as circunstâncias. O Deus que servimos é maior que os problemas. Eu não posso estar preso aos problemas, porque o meu Deus me trouxe libertação dos problemas. Eu não posso me prender à enfermidade, porque Deus é maior que a enfermidade, e Ele me trouxe libertação da enfermidade. Eu não posso estar preso àquilo que eu estou vendo. Eu preciso estar preso àquilo que eu creio. E a Bíblia diz que Deus leva a Ezequiel. Mas, pastor, como nós vamos, pastor, ser livres das circunstâncias? A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, você precisa saber que Deus está no controle. Deus está. O que é no controle? Eu entrei no carro, Deus está dirigindo. Ezequiel, vamos ao texto, meu irmão, lá no início, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Primeira coisa que Ezequiel entende, que a mão de Deus estava sobre ele. Imagina, a mão de Deus estava sobre ele. Diga assim: a mão do Senhor estava sobre ele. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. A Bíblia diz que ele tem o entendimento que pelo Espírito de Deus, Deus o levou a um vale cheio de ossos. Ele tem o entendimento que Deus o tirou da onde ele estava e leva-o a um lugar de trevas. E leva e coloca ele no meio do olho do furacão. A um lugar que... Porque como nós vamos ser profetas se não tem para quem profetizar? Hein? Como eu vou ser pastor se eu não tenho quem pastorear? Eu fico imaginando Ezequiel, mas Deus, eu sou profeta, eu vou profetizar para quem? Para um monte de ossos. Ossos estão mortos, não tem esperança. Mas ele entende que Deus o leva para aquele lugar. Querido, você precisa entender que Deus está no controle da sua vida. Eu fico imaginando Ezequiel, ele chega no lugar. Meu irmão, quando vê morte, eu não sei como aquelas pessoas morreram. Mas cada uma daquelas pessoas era uma história triste. Você já foi num velório? Querido, quando um jovem morre, a família fica desesperada, aflita. Você já viu alguém morrer? Alguém da tua família morrer? Quanta tristeza. Eu imagino quantas lágrimas foram derramadas para todas aquelas pessoas que morreram. Pessoas que tinham vida, alguns eram mais jovens, talvez, outros mais velhos, aqueles jovens que tiveram o seu futuro privado. Quanto choro naquele lugar, um lugar de tristeza, quantos sonhos que foram enterrados naquele lugar. Olha, quantas pessoas que morreram de uma forma trágica. Era o lugar em que Ezequiel estava, um lugar ruim, um lugar de frustração, um lugar de enfermidades que haviam arrebatado pessoas da terra. Mas o que eu entendo, meu irmão, é que Deus o levou para lá. Talvez você não está entendendo o que você está passando.
Mas eu quero te falar, é Deus que está no controle da tua vida. E Deus muitas vezes nos tira do lugar de conforto. E nós não entendemos que Deus nos tira. E Deus nos coloca no meio de um vale de trevas. Aleluia. No meio de um vale de morte. Mas por quê, pastor? E Deus ministrou muito ao meu coração, tem ministrado algumas semanas. E Deus falava para mim, por quê? Deus coloca a luz de forma estratégica no meio das trevas. Fala assim, Deus coloca a luz de forma estratégica no meio das trevas. Aquele lugar era um lugar de trevas. Deus precisava levar luz àquelas trevas. Era um lugar de morte. Deus precisava levar vida àquele lugar de morte, meu irmão. Sabe o que eu vejo? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina todos os que estão em casa. Sabe o que Jesus está dizendo? O seguinte: olha, eu pego a luz, e luz não se coloca debaixo da mesa, dentro de uma vasilha, e esconde ela. A luz, quando nós estamos em casa, nós pegamos ela, nós colocamos ela no candelabro, num lugar estratégico, para que todo mundo que esteja ali possa ser iluminado. Então Deus está falando, eu pego a luz e coloco a luz de uma forma estratégica no meio das trevas. A igreja que nós estamos, ela está iluminada. Por quê? Porque aqui existe luz que foi colocada de uma forma estratégica para que quando ela acenda, as trevas possam ir embora. Então a luz é mais forte que as trevas. E Deus nos chama para então possamos levar paz às pessoas, vida ao lugar que não tem vida. Eu lembro quando Jesus, ele está com seus discípulos no barco, dormindo no barco, e a Bíblia diz que vem uma grande tempestade, e ele está indo agora para o outro lado, para Gadara, e diz que os discípulos acordam Jesus, para que Jesus pudesse acordar e salvá-los. Mas preste atenção, a Bíblia também fala nesse texto, que junto com o barco dos discípulos, haviam muitos outros barcos que os estavam seguindo. Se o barco dos discípulos iria afundar, imagine que estava com Jesus, imagine dos outros que não tinham Jesus no barco. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se levanta, Jesus manda parar a tempestade, Jesus manda o vento parar, eles ficam impressionados com o que Jesus fez. Mas preste bem atenção, porque Jesus, que estava no controle, levou os discípulos no meio da tempestade com aquele barco. Meu irmão, não era apenas para que eles pudessem ter experiências com Deus, mas é para que Jesus pudesse preservar os outros barcos, porque quando a tempestade parou, os outros barcos que estavam em volta, que afundariam também, meu irmão, foram preservados. Deus muitas vezes nos tira do lugar de conforto, nos põe em meio ao problema, para que nesse problema, a luz que existe em nós, que não é nossa, mas é de Cristo, possa brilhar no meio da tempestade. Então eu preciso saber que a minha vida é do Senhor. A Bíblia fala que ninguém sofreu tanto como José. José, meu irmão, os irmãos traíram, foi abandonado pela família, chegou lá, foi na casa de Potifar quando estava crescendo um pouquinho, a mulher dele se engraçou com ele, mentiram sobre ele, jogaram José na cadeia. Olha a vida do irmão, que dificuldade. Se a gente olhasse para a vida de José, falasse, esse menino está em pecado. Como sofreu? Acho que José nasceu para sofrer, meu irmão. Nasceu para sofrer. E Deus leva José para o Egito, longe de pai, longe de mãe. Sabe que um adolescente crescer sem pai e sem mãe, traído pelos irmãos, quantos traumas esse menino deveria ter? Como José deveria ser, machucado, ferido. Ele tinha tudo para ser uma pessoa problemática, mas a Bíblia fala que Deus leva José para o Egito. Lá no Egito, lá no calabouço, na cadeia, Deus se lembra de José.
José pode ter pensado assim, agora a minha vida lascou, perdeu o controle de tudo. Mas José não, acreditava em Deus. Deus é aquele, meu irmão, que nos leva a montes. Mas Deus é um Deus de vales, que está conosco quando nós estamos no vale. Deus é um Deus que está contigo, meu irmão, no meio da multidão quando está profetizando. Mas Deus é Deus que está contigo quando você está num vale de trevas e de morte. Deus é o mesmo Deus que nos leva e nos põe no meio do problema e fala, meu Deus, como eu cheguei aqui e por que eu estou aqui? Aí você vai ler em Gênesis, capítulo 50, diz assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou um bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse versículo, José, ele entende, vem à luz sobre José, o porquê que Deus permitiu a traição, porquê que Deus permitiu o mal sobre a vida de José, porquê que Deus permitiu que José fosse lançado no meio de um vale, que ele olhava, só via morte e trevas. Ele diz, hoje eu entendo, vocês lançaram mal sobre mim. Querido, Deus muitas vezes vai permitir que o mal venha sobre a nossa vida, mas quando ele vier, esse mal tem um propósito. Você está entendendo? Ele diz assim, mas Deus pegou o mal e Deus tornou em bem. Deus tem o poder de tornar o mal em bem. Deus tem o poder de pegar um vale de ossos secos e fazer esses ossos tornar vida. Deus tem o poder de pegar um diagnóstico médico e mudar ele. Deus tem o poder de pegar um problema que você está passando e transformar esse problema em bênção. Olha aqui, meu irmão. Ele diz, hoje eu entendo. Por quê? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe por quê? Deus leva José para o Egito para que a vida de pessoas fosse preservada. Às vezes Deus permite que você vá para o hospital e fique um tempo lá. Sabe para quê? Para preservar a vida de pessoas que estão lá. Ah, pastor, por que isso? Porque Deus vai colocar você no meio de vale de ossos secos, no meio das trevas, de uma forma estratégica, para que a luz de Cristo possa brilhar através da sua vida. Não se coloca a luz onde está iluminado. A luz se coloca onde existe trevas. Olha para o seu irmão e diga assim, irmão, não se coloca a luz onde está iluminado. Luz se coloca onde existe trevas. Traduz para ele aí. Então entenda aí. Não se coloca crente onde está tudo em paz. Crente se coloca de uma forma estratégica onde tem problema. Você entendeu? Mas Deus, aqui é aí que Deus quer. A minha empresa está falindo, querido. Deus te colocou nessa empresa só para não falir. Você precisa entender que Deus está no controle, que Deus tem o controle em suas mãos. Sabe, nós simplesmente somos o canal de Deus para fluir vida. Então Deus nos coloca para que a vida dele possa fluir. Não vai dar tempo talvez eu trazer essa mensagem na igreja, mas eu poderia pregar sobre libertos da ignorância. Porque talvez a pior coisa que tem é o crente ignorante. O que é ignorância? É desconhecimento, falta de instrução e falta de saber. O povo de Deus perece, por quê? Por quê? E falta de conhecimento é o que? Ignorância. Deus está falando, meu povo morre, perece, porque é um bando de ignorantes. Porque não procura conhecer a palavra. E por não conhecer a palavra, nós não entendemos por que vivemos. Aí é um povo que anda preso, meu irmão. Não entende o que Deus tem para ele. Você não pode ignorar quem é Deus e nem o que ele tem para nós. Então eu preciso conhecer o Deus que eu digo que sirvo, irmão. Eu preciso conhecer o que Deus tem para mim.
Sabe, quando Deus leva Ezequiel para lá, Deus fala assim: Ezequiel, ó, porque senão nós somos enganados. José foi curado quando ele entendeu o porquê Deus permitiu aquilo para ele lá no Egito. O porquê que Deus permite que a gente seja perseguido. O porquê que Deus põe uma lixa do nosso lado para nos apurrinhar todo dia. Por que Deus permite aquele irmão abençoado para estar do nosso lado? Irmão, por que meu marido está aqui, esse homem? Por que Deus pôs ele na tua vida? Por que Deus permite você ter a vizinha que você tem? José entendeu. Quando José entende, a vida de José muda. Olha aqui, querido. Deus chama Ezequiel e fala assim: Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um monte de ossos secos. Eu estou vendo morte, estou vendo trevas, não vejo esperança e eu não sei porque o Senhor me trouxe aqui. O Senhor podia ter me levado para um lugar mais legal. O Senhor podia me levar para um culto pentecostal. O Senhor podia me levar, rapaz, olha, louvor tremendo. Oh, Senhor, eu queria estar no meio do louvor agora junto com os levitas lá no templo. Senhor, mas o Senhor me trouxe para cá por quê? Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, você crê que eu posso trazer vida a esses ossos? Aí Ezequiel começa a entender: calma aí, Deus me trouxe aqui, já sei, para trazer vida. Ele olhou e falou: Deus, é o seguinte, ó, tu que sabe. Se o Senhor dizer que vai ter vida, porque na verdade, eu olhando para isso aqui, eu vejo ossos, mas o Senhor sabe. Aí Ezequiel começa a entender por que ele estava lá. Sabe por que você está vivendo o que está vivendo? Porque Deus te colocou aí para levar a luz em meio às trevas. Deus te colocou aí para preservar a vida. Deus te colocou aí para tratar em você. Deus te colocou aí, meu irmão, para que você seja um canal de bênção e tenha experiência com Deus, não que se fala, mas o Deus que é o teu Deus. Se eu não entender o porquê eu estou no meio do vale de ossos, aquilo para mim vai ser inútil. Se eu não entender porque Deus me colocou num vale de morte, meu irmão, para mim vai ser inútil. Isaac, no meio da sequidão do deserto, ele semeou, Deus multiplicou a semente dele por 100. Irmão, eu tenho Deus na minha vida. E quando eu começo a entender que eu tenho Deus na minha vida e Deus está no controle, eu vou entender que as coisas que acontecem na minha vida não acontecem por um acaso. Se Deus me chamou para que eu seja um abençoador e Deus me colocou num vale de trevas, então Deus me colocou lá com uma única intenção: que haja vida naquele lugar, que haja luz sobre aquelas trevas. É isso que eu preciso compreender. É isso que a igreja precisa entender, o que Deus quer de nós. Então eu preciso primeiro entender que Deus está no controle. Eu preciso saber que Deus está no controle, irmão. Deus me chamou para fluir bênção, mas só pode fluir bênção se a bênção de Deus estiver aqui dentro de mim. Não é algo que vai fazer essa bênção vir. A Bíblia diz que fluirão do nosso interior rios de águas. Tem que fluir de dentro de mim rios de águas vivas. Então dentro de mim, para fluir um rio do meu interior, tem que haver uma fonte. E essa fonte é Jesus. Mas você precisa não só saber que Deus está no controle, mas você precisa fazer a sua parte. Olha para o irmão e diga assim: faça a sua parte, irmão. Ezequiel entendeu que Deus o levou para lá e o Espírito de Deus o levou. Deus leva o profeta a um vale de desgraça e trevas. E agora Deus fala para Ezequiel: profetiza. Você vai profetizar. Você crê que eu posso trazer vida? Ezequiel começa a compreender o que está acontecendo e fala: eu creio, Senhor. Ele fala: então você precisa profetizar sobre esse vale de ossos secos. As nossas atitudes precisam gerar vida a outros.
Sabe quando é que nós nos sentimos vivos? Isso eu conversava com a Renata semana. Quando nós geramos vida. Então eu não me sinto vivo quando eu prego a palavra. Estou pregando. Não, isso não me faz sentir vivo. Eu me sinto vivo quando eu vejo pessoas ao meu lado sendo transformadas pela minha vida. Isso faz a gente se sentir vivo. Sabe quando eu me sinto vivo? Quando eu ganho uma vida para Cristo. Meu irmão, não tem alegria maior do que ganhar uma vida, principalmente se for uma vida que ninguém quer e que ninguém acredita, e a semente do evangelho entra lá e entra a vida de Deus. Meu irmão, isso faz a gente se sentir vivo. Sabe qual é o problema da igreja? A gente acha que para se sentir vivo é só vir aos cultos. Isso não faz se estar vivo. A Bíblia fala que Jesus estava passando e viu uma figueira, e aquela figueira não deu fruto. Ele procurou fruto para comer na figueira, ela só tinha folhas. Então diz que Jesus amaldiçoa, aquela figueira seca imediatamente. Os discípulos ficam apavorados com aquilo. O que aconteceu? E está lá em Mateus 21. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-te e atire-se ao mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha aqui. Eu preciso gerar, hoje eu falava pela manhã, gerar discípulos. Sabe qual é o problema da igreja? É o seguinte: a gente se esconde atrás da religião. Então todo mundo vem para a igreja, o cara quer ser pregador. E ele quer ser pregador para mostrar para os outros que prega e ficar conhecido. Aí, tem gente que você tira ele de um trabalho que ele faz na igreja, ele morre. Mas morre. Pastor, eu vou morrer. Sabe por que morre? Eu vou te contar. Porque ele prega a palavra. Então, quando é que ele lê a palavra? Quando ele vai pregar. Então ele tem que pregar, ele tem que ler a palavra. Ele tem que pregar, meu irmão, subir aqui em cima, dá calafrio. Dá vontade de ir no banheiro, dá revertério, vontade de, desculpa, para fazer xixi. Irmão, dá. Aí o que o cara faz? Então tem que orar. Porque já pensou, eu vou pregar lá e vir um demônio lá, o cara é endemoniado, vai me acusar, então tem que orar. Irmão, tem que orar. Então, a pessoa, ela lê a Bíblia quando vai pregar. Ele ora só quando vai trabalhar na igreja. Ele vai cantar, então ele vai ouvir um louvor. Ele ouve o funk o dia todo. Mas não, eu vou cantar essa semana na igreja. Daí ele vai preparar, ouvir um louvor para poder cantar. Ele procura um louvor bonito para cantar. E ele ensaia. Então, na verdade, ele não tem um estilo de vida para servir a Deus. Ele está pensando nele. Ele não está pensando em ter comunhão com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, isso está errado. Por quê, pastor? Porque o que eu prego tem que ser fruto do relacionamento que eu tenho com Deus dia após dia. Eu não leio a palavra para pregar, eu leio a palavra porque me alimenta. A pregação é consequência do alimento que eu recebi. Eu não tenho que cantar, ensaiar ou cantar para ensaiar quando eu vou cantar na igreja, irmão. Eu tenho que cantar aquilo que vive, aquilo que a minha alma fala ao Espírito Santo de Deus. Eu não tenho que orar quando eu vou pregar, eu tenho que viver uma vida de oração. Então eu preciso, a gente quer que Deus desça o céu, mas nós estamos fazendo quando vai fazer alguma coisa. Aí você tira o cara e fala: não, irmão, tu vai cantar lá junto com a igreja, agora adorar a Deus, não vai mais adorar em cima do... Como? Então eu vou sair da igreja porque o pastor quer matar meu ministério. Irmão, nosso ministério é levar vida, e não é levar vida aqui apenas, é levar vida ao mundo. Eu ali, ou aqui, ou no banheiro da minha casa, eu sou a mesma coisa adorando a Deus, irmão. A gente brinca que o pastor não canta lá. Eu estou preocupado. Eu estou como eu adoro aqui, eu adoro em casa, eu adoro de madrugada, eu adoro. Isso que eu ministro é fruto da minha adoração a Deus. O que eu prego tem que ser o fruto da minha comunhão e intimidade com Deus. Aí tem um monte de crente morrendo porque diz que o pastor tirou ele do cargo. Ele precisa de cargo para ser crente, irmão.
Você não precisa de cargo para ser crente, você precisa de Jesus. Você precisa de comunhão com Deus. Você precisa ser desconstruído para ser construído novamente. Você precisa aprender, meu irmão, que nós só podemos profetizar aquilo que cremos. Tá falando, gente, tu pega uma pessoa eloquente, ela chega aqui na igreja e vai tirar lágrima das pessoas. Aí você acha que por causa da tua eloquência, tu tem um chamado. Tu tem unção. Unção. Querido, não, meu irmão. Unção é fruto daquilo que existe dentro de nós. Deus perguntou a Ezequiel, você crê? Crê dentro de você, então profetiza. Você vai profetizar aquilo que tu crê, porque se tu não crê, não pode profetizar. Eu não posso, e a gente está na igreja se enganando. Mas quando eu gero vida, você quer ver gente vivo? Ganhe um crente para Jesus. Quem trabalha para o Senhor não tem problema, não dá problema na igreja. A pessoa que é comprometida com o reino, que gera vida, ela não dá problema. Mas o que acontece? Quando a pessoa, ela não gera vida, ela quer se sentir viva. Aí o que a gente faz? Arruma briga com o outro. Porque tem que se sentir vivo de alguma forma. Só que isso não vai fazer você se sentir vivo. Se sentir vivo, você vai sentir quando você discipular alguém. Sabe qual é a minha realização? Eu vejo um pessoal que eu discipulei hoje pregando a palavra, sendo pastor. Eu vejo os meninos que chegaram aqui, não era nada, e você vê não tendo comunhão com Deus, crescendo em comunhão. Rapaz, isso é a maior alegria que existe em nossa alma. Eu vi quando Jesus transformou a vida da Sandra, curou. Eu lembro quando a Sandra chegou na igreja, o dia que ela chegou na igreja, aceitou Jesus lá na Rio de Janeiro. Que alegria, meu irmão, é poder. Quem gera vida não está preocupado em machucar o outro, em matar. Nem com o diabo, quem gera vida está preocupado em dar vida, irmão. Sabe? Mas eu tenho que fazer minha parte. Você quer se sentir vivo? Gere vida. Chega alguém que está mal e fala, vem cá, eu vou orar por você, Jesus vai te curar. Alguém orou aqui por alguém, foi curado, você se sentiu, nossa, mas, poxa, eu sou um pecador, Jesus curou, Jesus abençoou através de mim, aleluia! Jogar semente, irmão. Não importa se o terreno é bom ou ruim, a semente vai brotar. E quando fala em fruto, não fala só em lançar semente, fala em cuidar da árvore, para que possa gerar fruto. Olha que coisa tremenda, Jesus chegou na árvore e não tinha fruto. Ele amaldiçoou aquilo por quê? Porque tinha cara, tinha forma, mas não tinha vida. Uma árvore tem vida quando ela é saudável. A árvore saudável gera fruto. Meu irmão, fruto de comunhão, de relacionamento. Sabe? Diz que vem agora Ezequiel e profetiza sobre o vale. Ele profetiza. E quando ele profetiza, olha que coisa tremenda. Você crê que a situação que você está vivendo, Deus pode mudar? Aleluia. Você crê que Deus é que te colocou aí no lugar? Não foi o diabo, não, foi Deus, para que possa haver luz aí. Você crê de verdade, irmão, que Deus te pôs no meio do caos para trazer ordem ao caos? Foi isso. Deus falou, Ezequiel, você crê? Tu sabe isso, então profetiza. Se começou a haver barulho, era osso batendo com osso, irmão, osso batendo com osso. Daqui a pouco aqueles ossos se tornaram caveirinhas. Já viu, a gente aceita Jesus e a gente sempre reclama dos problemas que a gente tem. É que Deus está fazendo a obra. Olha aqui, se tornaram caveiras primeiro. Depois que se tornaram caveiras, começou a vir tendão. Mas não estava formado. Depois que veio o tendão, criou carne. Olha que coisa tremenda. Criou carne. Ficou um corpinho, parecendo vivo. Hein? Fecha o olho aí, irmão, assim, ó. Parece ficou assim, um defuntinho. Já não era mais tão ruim como era, mas não tinha vida do mesmo jeito, irmão. Continuava não tendo vida. Sabe o que eu vejo? Às vezes a gente olha para trás e não dá valor para aquilo que Deus fez na nossa vida. Por causa de um problema que nós estamos passando. Tu lembra quantas coisas Deus fez na tua vida já até hoje? Mas pastor, não terminou, eu vim aqui para que meu marido fosse salvo. Jesus já mudou o cara todinho. Só falta se converter. Jesus vai mudando a nossa vida, a gente aceita Jesus, é impactado pelo Senhor. Mas, querido, nós temos que deixar o Senhor acabar a obra na nossa vida.
A Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o fim. Até o fim. Quer dizer, ele vai terminar. Agora, o que eu vejo é que muitas pessoas ainda não deixaram a obra ser completa na sua vida. A gente tem cara de crente. Dá uma olhadinha para os irmãos que estão ao seu redor. Vê se não tem cara de crente, irmão. Olha aí. Cara de um santo. Santo, irmão. Tu não deve ter pecado nenhum, irmão. Tu é um santo de Jesus. Santo. Nossa. Me dá até arrepio. Tanto santo que tem nesse lugar. Mas sabe qual é o problema nosso? Nós não temos paciência. Mas sabe o que a pessoa não entende? É isso. Que a ministração tem que ser daquilo que existe aqui dentro. Eu posso copiar uma palavra, irmão, mas se a palavra não estiver aqui, não adianta, não vai haver vida. E muitas pessoas querem trabalhar na igreja, tem cara de, mas ainda não foi dado o sopro de vida, porque não teve experiência com Deus. Não deixou Deus acabar a obra na vida e acha que já é o cara. Só porque tem cara. Só porque tem jeito e apelido de crente. Porque apelido todo mundo tem, mas o cristão é conhecido não pelo apelido. A Bíblia diz que o cristão é conhecido pelo fruto. O que me torna cristão não é ter apelido de crente, é ter fruto de crente. E aí a gente acha que virou. Irmão, está morto ainda, precisa ter vida. O que a igreja precisa na nossa nação é de vida, da vida de Deus, do sopro de vida no seu coração. Porque a vida que temos não é gerada pelas circunstâncias, a vida que temos é gerada porque a presença de Deus está em nós. Hoje já não habita mais em nós o pecado, mas habita em nós o Espírito de vida. É isso que Deus quer fazer com a gente. A gente vê lá, aí tem gente que se empolga demais, porque já está com corpo, mas não tem vida. E outros não dão valor, porque tem corpo e não tem vida, não adianta para nada. Deus está fazendo a obra. Deus está construindo a obra. Deus está construindo a obra. Eu falava hoje para os meninos, né? Gente, por que as pessoas se separam tanto hoje? Porque quem é casado aqui, irmão? É fácil ser casado, irmão? Vou perguntar para os... Não, os homens vão dizer que é, porque vão ficar com medo da esposa. Irmãs, vocês são mais verdadeiras. Fácil ser casado, irmã? É nada. Uma pessoa diferente de você... tu gosta de doce, ela gosta de azedo. Tu acorda de bom humor, ela acorda de mau humor. É uma lixa. Tem que deixar Jesus, deixa Jesus te lixar mais um pouquinho, tu vai ficar uma bênção. É bom demais. Creia que Ele está no controle. Mas você tem que fazer a sua parte, ficar firme e crer. Diz que Ezequiel profetizou. A terceira coisa, você precisa crer que Deus não tem obra inacabada. Mas pastor, dão liberdade para mim, estão querendo, lá na empresa, estão fazendo por trás de mim lá, um negócio, um complô. Irmão, deixa fazer complô. Quem vai lutar por você? Não, quem luta por você? Você não entendeu? Quem luta por você, irmão? Se Deus luta por você, você está preocupado por quê? Deixa Deus lutar. Deixa falar. Deixa fazer, comprou briga com Deus. É que a gente crê, mas não crê que Ele faz. A gente pensa assim, Deus não vai acabar a obra. Meu ministério nunca vai ser realizado. Irmão, a unção abre caminho para você. Você não precisa abrir caminho para a unção de Deus na tua vida. A unção, o dom de Deus vai abrir caminho para você. Pode acreditar nisso. Então é o seguinte,
Eu tenho que crer. Aí Ezequiel podia ter falado, Senhor, está tudo aí com o corpo, mas não está vivo. Ezequiel não podia ter reclamado, como a gente reclama, Senhor, mas ainda não está do jeito que eu queria. Irmão, fica tranquilo. Deus fala assim, Ezequiel, eu não terminei ainda. E você também não terminou. Profetiza sobre os 4 cantos para que venha um espírito de vida sobre esses corpos. Você olha para o teu problema e fica reclamando, olha para o teu problema e profetiza a bênção de Deus. Olha para o teu problema e, meu irmão, em frente. Vá fundo, meu irmão. Vá fundo. Em frente, em nome de Jesus. Profetiza a bênção. Olha para o teu filho e fala, menino, você vai ser um pastor ainda. Olha para o teu filho e fala, marido, tu vai ser aquele crente bem crentão ainda, tá? Bem, é isso aí, bem crentão. E daqueles crente mesmo, viu, irmão? Tá? Ser bem crente. Ó, Deus quer terminar a obra. Deus não inaugura a obra inacabada. A gente que muda para casa sem terminar, Deus não faz isso. Deus faz a obra completa. A Bíblia diz em Gênesis 41, quando José, ele tem os 2 filhos no Egito, ele diz ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Sabe o que José está dizendo? Antes de entender o seu propósito, porque estava lá, Deus curou José. E quando eles têm esses filhos, ele está declarando nos filhos que Deus o curou por completo. Ele está declarando para os filhos que ele prosperou, mesmo em meio ao vale de trevas que Deus o havia colocado, irmão. É isso que temos que entender, sabe? Nós precisamos crer que o que começou a boa obra vai até o fim. Não podemos crer da boca para fora. Precisamos crer com o coração. Você precisa crer nisso, que Deus está no controle. Diz que Ezequiel foi o vento que vem dos 4 cantos. Sopra nesse lugar. Diz que onde tinha morte começou a haver vida. Havia corpo, mas ainda havia morte. Está entendendo? Pastor, ainda não foi salvo. Vai haver, profetiza a vida. Profetiza a restauração. Profetiza a vida. Vai haver vida. Glória a Deus. Irmão, há um tempo atrás eu fui no médico. Eu cheguei no médico. O médico falou assim, olha Felipe, tu está com um diagnóstico. Uma doença rara. Vai no INSS que você vai se aposentar por invalidez. Irmão, eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, tu está no controle de tudo. Eu lembro que foi uma sexta-feira à noite. Eu cheguei em casa, eu deixei Nicole dormir, e eu sou um cara que eu não sou de... E eu fui para o meu sofá. E eu cheguei no sofá de casa e eu comecei a chorar no sofá. E falar com Deus. Você tem que entender que Deus está no controle da tua vida. Quando eu estava lá, a Renata veio e nós começamos a orar juntos. E Deus deu para nós o Salmo de número 20. Ó Senhor, te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do teu santuário e sustenha de Sião. Lembre-se das coisas, das tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumprirá todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua vitória e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor a todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouve do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Sabe por quê? Porque mesmo em meio à angústia,
Deus está conosco. Quero estar para sempre apegado a ti, Jesus, Filho de Deus. Eu amo a tua presença, sim, eu amo. Nada me preocupa se estás comigo aqui. Fico em paz, estou bem protegido. Sim, eu estou. Jesus, te amo, eu sei, me amas na hora da aflição. Meu socorro bem presente és, e aos teus pés quero me prostrar para ouvir a tua voz. Tu és meu bem maior e a minha herança para sempre, Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Aleluia. Quero estar para sempre. Queremos convidar você a estar conosco aqui no Centro Familiar Vida Nova. Meu Deus, os cultos aqui são cultos brilhantes, cultos inesquecíveis. São cultos que você e toda a sua família deve estar presente. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus tem destilado aqui da sua graça de uma maneira inacreditável. As pessoas que chegam aqui ficam admiradas de ver como Deus está agindo. Vem estar conosco aqui. Eu convido você para vir aqui uma tarde de segunda-feira às 3 horas. Nós temos aqui uma reunião poderosa, que é a tarde com Deus. Meu Deus, acontece coisas aqui extraordinárias, milagres. O Senhor faz de uma maneira constante. E quarta-feira não é diferente. Quarta-feira nós entramos agora numa campanha 5 dias de glória, onde a glória de Deus estará se manifestando. Vem estar conosco. Domingo, meu Deus, domingo é poderoso, é o culto com a família, vem gente de todos os lados, é um culto poderoso. Então venha estar conosco aqui, venha participar. Eu tenho certeza que Deus tem algo todo especial para você e para toda a sua família. Eu vou orar por você agora. Eu convido você a se render diante de Deus e permitir que Deus faça uma obra maravilhosa na sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, poderoso é o Senhor, grandioso é o Senhor. Tu és aquele que na verdade tem um controle de todas as coisas. E eu quero pedir a Ti, Senhor, por essas vidas que nos assistem. São pessoas que estão constantemente, Senhor, assistindo às nossas programações. Eu sei que eles têm sido edificados, abençoados, curados. Pessoas têm sentido a Tua presença. Mas eu quero que o Senhor entre, Senhor, neste lar, nesta família, de tal maneira que o Senhor dê saúde a eles, que o Senhor abra a porta do emprego, que o Senhor acrescente nas suas finanças, que o Senhor venha ajudá-los e abençoá-los. Eu peço a Ti, Pai, para que eles possam ter dias bons nessa terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, guardamos você até o próximo programa. Seems like all I could see was the struggle. Haunted by ghosts that lived in my past. Bound up in shackles of all my failures. Wondering how long is this gonna last?
Then you look at this prisoner and say to me, son, stop fighting a fight, it's already been won. And I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. That I'm not who I used to be. I am redeemed. I'm redeemed. All my life I have been called unworthy, named by the voice of my shame and regret. But when I hear you whisper, child, lift up your head, I remember, oh God, you're not done with me yet. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fica aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer. Marcha para Jesus em Cubatão, dia 16 de abril. Concentração, Praça do Crevim, na Vila Nova, a partir das 14 horas. Chegada no Cartódromo Municipal, com o grande show da cantora Eichila. No controle, Deus está no controle. Eichila, na Marcha para Jesus em Cubatão, dia 16 de abril, no Cartódromo Municipal, a partir das 18 horas. Realização Unipec. Simplesmente te adoro.